A gente vem agora para falar um pouco do livro que está indo agora à praça, explicar, comentar um pouquinho dele. Bom, o título ele já apresenta um pouco do que se pode encontrar. Uma coletânea de crônicas, principalmente, mas sempre desenvolvido por meio de uma prosa poética, né? Não uma prosa mais dura, eu diria, né? Mais árida, mas sim uma prosa poética, com um pouco mais da apoteose da palavra, né? Acho que o verso ele tem essa capacidade de alcance que a prosa às vezes pode perder um pouco, né? Claro, com respeito a grandes nomes, um deles Guimarães Rosa, né? Faz isso belíssimamente. Então, um pouco o estilo, a forma de escrita, né, com que os textos se compõem, eles giram em torno desse trabalho, eu diria, né, entre a expressão e o conteúdo. Não é apenas um pensamento de expressão e não é apenas uma manifestação de conteúdo nesse sentido, né? Por que escrevi o livro? Pergunta primeira, não é? O título já indica, como eu coloquei. Escrevo porque me livro. Muitas pessoas que já de longa data leem meus textos, né, coisas que eu rabisco, coisas que às vezes eu até passo ou entrego de aniversário para muitos amigos, para muitas amigas, me questionavam, né, o porquê da escrita. Né? Parece que é uma pergunta às vezes muito banal, mas às vezes ela tem lugares interessantes de resposta. Me senti contemplado numa entrevista que a Clarice Lispector deu certa vez, né, e me identifiquei demais. Né? Perguntaram isso para ela, né, qual o grande motivo, qual a grande sacada, por que de escrever, né? E ela comentou exatamente o que eu sinto, que os textos, né, as ideias ficam perambulando pela cabeça, incomodam, né? A mesma coisa se dá comigo, eu diria isso. As ideias ficam dias, meses, às vezes, na cabeça, querendo vir à luz, né? Querendo um parto. E a única forma que eu consegui de me livrar dessas ideias, que às vezes são um pouco perturbadoras, foi escrevendo. Né? E aí, escrevendo, me ligo muito mais a uma outra grande influência, que é o Fernando Pessoa, né? Que, embora escreva reflexões infinitamente pesadas, infinitamente complexas, ele consegue escrevê-las com uma estética extremamente agradável, extremamente fácil, sem com isso perder a polissemia dos textos. Né? Então, nesse sentido, a ambiguidade do título é autoexplicativa. Né? Eu escrevo porque eu me livro. Foi o que eu disse para uma amiga uma vez, voltando de um almoço, né? Ela me fez essa pergunta e eu muito honestamente expliquei que era apenas para me livrar, não tinha nenhuma pretensão maior do que isso, né? De conseguir acalmar um pouco os meus pensamentos, as minhas angústias, né? E aí você já percebe também um pouco o tom a que se destinam os textos dessa obra, não é? Como eu havia comentado, são crônicas, muitos poemas, né? Algumas confissões ficcionais ou reais, isso é de menor importância, não é? Em que eu consigo me desvencilhar de alguns pensamentos. E às vezes eles podem até ficar bonitinhos, né? Algumas pessoas têm comentado isso, né? Falando em beleza, né? A capa foi de extremo bom gosto, eu pouco pude ajudar na capa, apenas fiz alguns comentários do que eu imaginaria, né? E a capa reflete exatamente o espírito do texto, né? É uma coisa, ao meu modo de ver, que se dá aberta, né? Os textos eles não têm fim, não há um fim para nenhum texto. Eu acho isso uma medida fora de nossa época, né? O texto ele tem que se manter sempre aberto, seja qual ele for, né? Seja um texto com crítica social, que tem muitos aqui, seja um texto mais lírico, também tem muitos,
né? Mas sempre um texto aberto que consiga englobar quem leia, né? E consiga englobar quem leia entendendo que possam ser pessoas de diversos matizes, diversas narrativas em suas histórias, não é? Gosto, me valho muito de mitologia, é um tema que me agrada demais, então as imagens que eu crio, as alegorias que eu faço, não é? Elas são muito perpassadas por questões mitológicas, né? Seja de mitologia de matriz africana, europeia, não é? São temas que me agradam demais. E principalmente a existência. A existência não no sentido metafísico, mas a existência real, a nossa vida em si. Não é? Há em muitos textos onde eu tento discutir isso, questionando, na maioria das vezes, né, o que é essa existência, quais os limites, o porquê de muitas coisas, não é? Bom, acho que falei demais. Gostaria de ler uns trechos agora para apontar, para demonstrar, né, para provar aqui que eu não estou muito desconexo com o que eu digo. Bom, tem um curto, a página 51, título Contra os de Bom Costume, ou Mateus 22:39. Aqui eu já me valho um pouco mais da linguagem poética, da estrutura poética. Sai da toca, cai de boca, não foi à toa. Quem sabe agora, ainda seja a hora, pelo mundo afora, topar gente louca, deixá-la rouca, tirar a roupa. Quem sabe assim a vida não seja pouca, quem sabe assim o dia se veste de outra. Quem sabe assim com prazer se toca. Arthur Schopenhauer coloca isso, né, de um modo belíssimo, que a saída da vida, né, o como suportar a vida é pela porta da arte. Né? Se não fosse a arte, a vida se tornaria algo insuportável nesse sentido. Né? Então, nesse pequeno poema eu acabo discutindo um pouco algumas regras morais ainda vigentes e ainda um pouco de exagero de preconceito, né? Que mitifica e mistifica muito a questão da sexualidade ou das sexualidades, não é? E que dá, de certa forma, um ode à vida. Tem outras influências que quem me conhece de perto não poderia deixar de falar, que é a canção popular brasileira. E não só a canção popular brasileira, não é? A canção latino-americana inteira genial, não é? Belíssimos compositores e compositoras. A música portuguesa também, principalmente o mundo que se recria agora. Pensei no Antônio Zambujo, por exemplo, que consegue fazer releituras muito bonitas. Não é? Bom, um dos compositores brasileiros que merece todo o nosso respeito e apreço, Caetano Veloso. Tem a página 123, que eu tento fazer um pequeno diálogo. Às vezes eu me meto, sou um pouco destemido, né? E aí me meto a tentar dialogar com essas pessoas, né? Nem que seja no papel. Dia Santo. Ora por você, ora por mim. Assim não há parte de mim que não reze, também não parte de mim que se despreze. Zera essa reza, Veloso. Penoso é meter no verso, é meter no texto, é meter contido. Ajoelhe e reza na esquina, pois ora por comida, ora por bebida, ora por tabaco, ora por pó. Não oro, mas rezo, desprezo sem Deus, desprezos por Deus. Bom, aqui eu pego de passagem a canção Zera Reza, do Caetano Veloso, né, e brinco com essas camadas de sentido, né, o que ele quer dizer com essa reza. Né. O texto dele, obviamente, é muito mais lírico. Eu aproveito para fazer uma crítica mais contundente, né, pego a bola que ele levanta em Zera Reza. E para finalizar, para não esticar muito tempo, já que o papo hoje é bem curto,
Vou ler por último, então, página 89, Segredo, que já é algo um pouco mais lírico, mas que não deixa de trazer alguma coisa a ser questionada, não deixa de olhar e perguntar sobre alguma coisa do nosso cotidiano. No sigilo do meu quarto, guardei seus brincos e anéis. Deixei um suspiro de saudade e alguns lençóis amarrotados. Ficaram fios de cabelo. Uns pelos aqui e ali. No sigilo do quarto, deixei minha memória de seu cheiro, do sal que se prendeu em minha língua. Deixo também a fadiga do dia, a agonia da partida, a distância. No sigilo deixei seu nome, e a vida fica assim, como se ninguém amasse. No frio asséptico do dia, iremos nos cumprimentar como meros colegas. Não que me esqueça do que há, mas que ninguém o saiba, pois o quarto se sente ainda muito arrumado. Parece um pouco o tom da vida amorosa, pelo menos a vida amorosa paulistana, né? Em que muitas das coisas são permeadas por esse espírito corporativo, essa ideia de mundo do trabalho tão caduca, tão necessariamente precisando ser posta de lado, né? E essa vida que torna tudo um pouco mais seco, um pouco mais frio, né? Quantas vezes já não nos amamos, não é? E não nos cumprimentamos como meros colegas, rua afora ou escritório adentro, não é? Bom, essa então é a curta, uma breve apresentação da obra Escrevo Porque Me Livro, uma antologia de crônicas, de poemas, algumas confissões, sempre com esse tom um pouco questionador, tentando olhar o objeto vida, o objeto ser humano, por um ângulo, se não novo, pelo menos cansativo, que dê um pouquinho de ar para a gente aguentar um pouco o dia. É isso, gente. Obrigado e um beijo a todo mundo. Saí?